Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre Atenas e Esparta. Se você quer conhecer a história da Grécia Antiga, vem comigo. Então pessoal, quando a gente vai falar de história antiga, principalmente história ocidental, a gente não pode deixar de estudar a Grécia. E o país que hoje nós conhecemos como Grécia, ele coincide relativamente com a Grécia Antiga, que era um pouco diferente do que a Grécia que nós conhecemos hoje. Então, como você pode estar vendo agora no mapa, a Grécia Antiga ela pegava muito da bacia do mar Mediterrâneo, né? Então pegava ali muito do sul da Itália, pegava a ilha da Sicília, que é a maior ilha do Mediterrâneo, pegava um pouco da costa norte do continente africano, pegava toda a região do sul da Península Balcânica, que é realmente o território que nós conhecemos mesmo como Grécia, né? E pegava também a costa oeste da Turquia, né? Que hoje nós conhecemos como Turquia e que antigamente se chamava de Ásia Menor, também como Anatólia. Você também pode encontrar esse nome. Então, a Grécia Antiga ela era bem mais extensa do que nós conhecemos. E por que ela é tão extensa assim? Porque a civilização grega era uma civilização muito voltada para a marinha, para justamente o comércio e as navegações. Por isso eles navegavam bastante e faziam colônias, né? Se expandiam ali, uma certa dispersão, você pode notar, ao longo do mar Mediterrâneo, né, dos gregos. Então, esse nome Grécia, gregos, né, esse radical dessa palavra, ele na verdade tem origem nos romanos. Foram os romanos que chamavam os gregos de gregos, né? E os próprios gregos, eles se conheciam como helenos. Por isso você vai falar de civilização helênica ou helenismo. E também esse território você pode chamar também de Hélade, que vem desse mesmo radical de helenos, tá, pessoal? Uma das poucas cidades da Grécia Antiga, situada na região do Peloponeso, que não tinha uma atividade marítima, comercial, de navegações forte, era a cidade de Esparta. Esparta era uma cidade-estado, ou seja, o que é uma cidade-estado? É uma cidade que ela por si só já compreende toda uma civilização, já compreende toda uma sociedade, uma política, e ela é autônoma, digamos assim, dentro da sua própria organização. Ela não depende de ser organizada, de ser fiscalizada, de ser governada por outras regiões. Isso vai ser bem comum na Grécia. Então você tem cidades-estado, como por exemplo Mileto, que fica na Ásia Menor. Você tem a cidade de Éfeso, a cidade de Corinto, a cidade de Argos, a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, que muito tempo depois Atenas vai se tornar a capital da Grécia. Mas voltando para Esparta, o que a gente vai notar? Que Esparta vai ser uma cidade muito fechada do ponto de vista social. Não vai ser uma cidade que explora o comércio, não vai ser uma cidade que explora justamente a navegação e essa troca comercial e cultural marítima. Pelo contrário, Esparta vai ser uma potência do ponto de vista terrestre. Esparta vai cultivar um grande exército e vai ser uma cidade extremamente militarizada. Então, vem aqui comigo aqui no quadro para a gente abordar cada um dos tópicos que eu separei para vocês sobre a cidade de Esparta. O primeiro tópico que eu gostaria de falar é a questão da geografia. Então, como eu falei, o sul da Grécia é justamente essa área que nós chamamos de Peloponeso. Ou seja, toda essa parte que é quase uma ilha está separada ali por um estreito, o Estreito de Corinto, que liga o Peloponeso com o resto da Grécia, com a parte mais norte da Grécia. Nessa região é que vai ter justamente a Lacônia. A Lacônia, então, que vai ser uma planície mais a sudeste do Peloponeso, onde no centro dela você vai ter a cidade de Esparta. A cidade de Esparta, então, vai ser a cidade-estado capital de toda essa planície chamada Lacônia. A Lacônia, em volta dela, tem montanhas, então é uma região de planície, de certa forma, isolada, porque ela é rodeada de montanhas, e ela tem um rio que corta justamente a antiga cidade de Esparta, que era o rio Eurotas. Então, você pode perceber que toda civilização, por mais que ela seja uma civilização mais terrestre, com pouca relação com a expansão marítima,
ela sempre vai depender de um curso d'água. Então, no caso aqui, Esparta era o rio Eurotas. Com relação à política da cidade de Esparta, você vê agora na sua tela um esquema que vai estar mostrando justamente cada uma das divisões políticas dentro de Esparta. Então, Esparta era uma cidade que tinha o seu poder político bem, de certa forma, descentralizado, porque eles tinham as instituições, por exemplo, dos Zéforos, que eram espécies de supervisores gerais eleitos pela assembleia deles, né? A assembleia que tinha esse caráter mais democrático, onde os cidadãos espartanos podiam ali votar, podiam falar, podiam eleger justamente esses Zéforos. E esses Zéforos, eles iam então agora supervisionar o trabalho dos reis. E por que eu estou falando de reis? Porque Esparta, ela tinha dois reis. Normalmente um rei que cuidava mais da parte externa e um rei que ficava mais cuidando da parte interna. Então o rei da parte externa, ele é que ia para as guerras, que lutava nas guerras. Um muito famoso, que provavelmente você deve conhecer, é o rei Leônidas, né? Então o rei Leônidas ficou conhecido como o rei que liderou os 300 de Esparta, que lutou contra os persas. Ele era justamente um dos reis da cidade de Esparta, justamente naquele filme que você já deve ter assistido, o filme 300. Se você não assistiu ainda, fica aqui a minha indicação, tá? E o outro rei, ele ficava mais voltado para assuntos internos, assuntos religiosos da própria região de Esparta, tá? Então você pode ver aí que Esparta, ela tinha um exército. Esse exército, ele era justamente comandado pelos reis, mas ele também tinha uma polícia, e essa polícia era uma polícia secreta, pessoal, chamada cripteia. Essa palavra cripto, né, ela está justamente relacionada a algo que está oculto, algo que é secreto. Então essa polícia secreta, cripteia, ela era formada por jovens, tá? Jovens que trabalhavam para os Zéforos, e eles estavam incumbidos de espionar a civilização ali e as classes mais pobres, mais inferiores de Esparta. Então volta aqui comigo agora para o quadro e você vai perceber que a sociedade espartana, ela é dividida em três grandes classes. Como a sociedade ateniense, você vai ver que também tem três grandes divisões. Então, no topo, você vai ter os próprios espartanos, ou seja, aqueles que moram e residem na cidade de Esparta, que são a população ali de elite mais rica, que tem posses, tem terras, né? E que, portanto, governam e tem todos os seus direitos políticos assegurados. Eles podem ser elegíveis, né? Eles podem ocupar os grandes cargos e eles justamente são os, entre aspas, donos dessa civilização, tá? Os espartanos, eles são descendentes de um povo chamado povo dórico, tá? Se você não conhece o povo dórico, eu fiz uma postagem no meu Instagram justamente sobre esse povo. Então, olha aí na descrição desse vídeo, vai estar um link para o meu Instagram, vai estar o arroba do meu Instagram. Você entra lá e dá uma olhada nessa postagem que eu fiz explicando exatamente quem foram os dóricos. Mas voltando aqui, além dos dóricos, você tinha os periecos. Os periecos, pessoal, eles eram uma população que vivia ao redor de Esparta. Seria o que a gente chamaria de periferia, né? Esse próprio nome, perieco e periferia, vem justamente dessa ideia da margem, ou seja, aquilo que está em volta do centro, que é a própria cidade de Esparta. Então, os periecos, eles estavam relacionados aos serviços, né? Ao comércio, as coisas mais relacionadas ao trabalho mesmo ali, aquilo que fazia a economia de Esparta e da Lacônia girar, tá? E mais externamente, ou seja, mais para fora ali, você vai ter também os ilotas. O que eram os ilotas? Eram uma espécie de camponeses que, na verdade, eles eram escravos da cidade de Esparta. Então, eles viviam nas terras mais longes, digamos assim, ali da Lacônia, e eles eram os mais espionados por essa polícia secreta chamada cripteia. Então a cripteia, ela ficava ali justamente disposta a pressionar esses ilotas. Então tinha momentos, por exemplo, do ano que os espartanos eles declaravam guerra aos ilotas, ou seja, que durante aquele período era possível que qualquer espartano pudesse matar um ilota sem isso incorrer
na justiça. Isso era uma forma de opressão que os espartanos tinham para justamente manter os ilotas ali sob o seu jugo, mantendo eles com medo. E por isso eles ficavam ali reféns dos espartanos, tendo que o seu trabalho, né, nas terras ia justamente, esse lucro ia totalmente para os espartanos, tá? Não totalmente, porque uma parte ficava com o próprio ilota para a sua subsistência, obviamente, mas grande parte ia para o espartano que era dono daquela terra. Mas voltando aqui para o nosso quadro, pessoal, a gente tem também, por exemplo, na questão do direito em Esparta, o Código de Licurgo. Então, quem foi Licurgo? Licurgo foi justamente um espartano que ele foi responsável por pegar as leis dos costumes de Esparta e codificar. Então, ele fez um código, uma legislação que vigorou em Esparta e que foi justamente a referência para as leis de Esparta, e que esse código ele regia totalmente a jurisdição e toda a parte realmente do direito civil, do direito do Estado, do que podia e o que não podia ser feito, tá? Quando a gente fala agora da educação em Esparta, a gente vai ter uma educação que é extremamente voltada para a personalidade, para o caráter, para a força, para a virtude. Que essa educação a gente vai ser conhecida como agogê. A educação agogê, ela não vai priorizar o intelecto, ele não vai priorizar a razão. Não é uma educação voltada para a filosofia, para a verdade, mas sim uma educação voltada justamente para o bem. E aquilo que os espartanos consideravam como bem. Então, por exemplo, os espartanos consideravam como bem um homem forte, uma mulher forte, um homem e uma mulher que tinham muitos filhos, um homem e uma mulher que eram independentes, que sabiam lutar, né? Que sabiam se manter sozinhos em situações de adversidades, às vezes sem água, sem comida. Então essa resistência mais corporal, esse senso de estratégia, esse senso de força física, de ter uma prole, tudo isso que está voltado então para o corpo, para a expansão realmente militar, uma coisa mais brutal mesmo, era o que era focado na agogê. Então era para criar justamente homens que pudessem ser resistentes, que não que não sentissem falta de água, de comida, de sono em situações de adversidade. Justamente porque Esparta era uma cidade extremamente militarizada, tá, pessoal? Quando a gente vai para o campo da moralidade, você vai ver duas práticas que são interessantes da gente notar aqui. Uma delas é a homossexualidade. E essa homossexualidade é um pouco diferente do que a gente conhece hoje por homossexualidade. Em que sentido? A homossexualidade dentro da vida de Esparta não era matrimonial. Ou seja, dois homens, eles não se apaixonavam e formavam uma família. Eles não se casavam. Porque é esse tipo de relação que não poderia produzir filhos era totalmente reprovável. Então, poxa, você não pode formar uma família com outro homem, porque vocês não vão ter filhos e isso vai empobrecer a nossa sociedade. Então a gente não aceita isso. Mas existe a possibilidade de dois homens manterem relações homossexuais como uma espécie de apadrinhamento. Ou seja, um homem mais velho, ele tinha um discípulo mais novo, um jovem. Então você tem a ideia do mais velho que tem barba e o mais novo que ainda não tem barba, ou seja, tem o rosto liso. E esse jovem, ele vai aprender a ser homem com o mais velho. Então esse mais velho vai ensinar para esse mais jovem tudo aquilo que ele precisa para ele ser bem-sucedido na vida, para ele crescer, para ele ser um homem de respeito. Então seria uma ideia de um professor / mestre que vai justamente guiar essa maturidade do jovem. Então, enquanto o jovem amadurece, ele está sob a supervisão de um homem mais velho. E esse homem mais velho, ele desenvolve uma relação amorosa com esse mais novo. Então, é uma espécie de um professor, uma pessoa mais velha, que na verdade é amigo desse mais novo, e eles também trocam relações ali amorosas, relações sexuais. Então, tudo isso era possível. Até porque dentro do exército você tinha um amor entre os soldados que faziam eles lutarem na guerra para proteger uns aos outros.
Então era uma amizade que transbordava ao ponto de se tornar justamente uma relação homossexual, mas lembrando que cada um deles teria então as suas obrigações de se casarem posteriormente e ter as suas próprias famílias e educarem seus próprios filhos, tá? Então existia esse tipo de relação, mas ela nunca terminava com os dois formando uma família. Também um outro ponto que é interessante a gente notar é a questão da eugenia. Então o que é a eugenia? Ora, se para um espartano o mais importante é o corpo, é a condição física, é o quanto aquela pessoa é capaz de resistir, de lutar, de proteger os seus, uma pessoa que nascesse com algum defeito, seja no rosto, seja nos seus membros, essa pessoa era descartada. Então, daí você vem a palavra eugenia, que significa bem-nascido. Tá? Então, é justamente a prática que o pai e a mãe tinham de quando eles tinham um bebê defeituoso, você tem um deficiente visual, um deficiente no corpo, às vezes alguma parte do corpo estava danificada, enfim, uma criança que veio com alguma doença, alguma dificuldade que impediria ela de ter a sua independência, ter a sua autonomia na sociedade, esses pais, eles então relegavam esses filhos, esse filho podia ser morto, podia ser eliminado. Beleza, pessoal, então agora vamos falar sobre Atenas. Atenas foi e é, atualmente, a maior cidade da Grécia. É a cidade capital, é a cidade mais importante de toda a Grécia. Ela está geograficamente situada numa região chamada de Ática, e essa região está no leste grego. Está justamente voltado para o mar grego, que é o mar Egeu, e justamente ela se desenvolveu como uma potência marítima, tá? Uma potência voltada para a marinha. Atenas, do ponto de vista do direito, ela teve dois grandes legisladores, Drácon e Solon. Drácon, como você já pode ter ouvido o adjetivo draconiano, foi um legislador que colocava penas muito pesadas. Ele fez uma legislação muito rígida para Atenas, de realmente punições bastante drásticas. E por isso o seu nome ficou para a história como aquele que legislava de forma muito dura, de forma muito rígida. Por isso, quando um governante faz ou toma alguma medida bastante dura contra a população ou contra algum setor da economia, ele é chamado de draconiano. A medida é chamada de draconiana, justamente fazendo referência ao Draco. O outro legislador importante foi o Solon. Solon, ele foi o contrário de Draco. Ele veio depois de Draco e ele retirava essas medidas duras, essas medidas rígidas, punitivas, e ele abria justamente para uma legislação mais aberta, mais flexível, mais democrática, uma legislação que fosse mais justa, mais branda. Tá? Então, do ponto de vista do direito, da legislação, você tem essas duas figuras aí que durante épocas diferentes legislaram sobre Atenas e tiveram seus nomes marcados na história por essa contraposição, digamos assim, esse contraste tão grande entre as medidas de um e as medidas do outro. Quando a gente fala agora sobre o urbanismo de Atenas, Atenas é uma cidade costeira, né? E que ela tem uma região central que está justamente geograficamente mais elevada que o resto da cidade. Então você tem a cidade baixa e você tem uma parte mais elevada que está mais protegida geograficamente, que é conhecida como Acrópole. Então, Acropole significa cidade alta, né? Polis significa cidade e esse acro está justamente denominando que seria uma cidade alta. Então, o que ficava na Acrópole? Ficavam as instituições mais importantes da cidade, as instituições religiosas, as instituições, os edifícios públicos. Então, tudo aquilo que era de interesse comum, de interesse público da civilização ali da Ática, ficava na Acrópole de Atenas. Vocês podem perceber que eu vou falar aqui de Ática e de Atenas como sinônimos, porque como Atenas foi a maior cidade dessa região, todas as cidades em volta nada mais eram do que, de certa forma, anexos de Atenas. Então, Atenas, ela era a grande capital,
e as cidades em volta formavam uma região metropolitana que dependiam totalmente de Atenas e que eram governadas de forma direta ou indiretamente, dependendo da época, por Atenas, tá? Do ponto de vista da agricultura, Atenas, ela tinha um solo péssimo, uma geografia horrível, então assim, a agricultura não era um bom ramo para se investir, para se ter, para se cultivar, certo? Então Atenas ficou conhecida como uma cidade que estava realmente voltada para a pesca, para o comércio, para outras atividades, e a agricultura não era o forte de Atenas. Contudo, você tem aqui duas espécies, né, de plantas que eram extremamente cultivadas e exploradas em Atenas, que eram as oliveiras e as parreiras. Ou seja, o vinho e o azeite eram dois produtos característicos de Atenas. E esses dois produtos, eles realmente fazem parte da civilização do Mediterrâneo, inclusive até da civilização ocidental. Começaram a fazer parte desde essa época e estão aí até hoje, né? Então o vinho é muito característico e o azeite para usar na culinária, tá? Você também tem a sociedade em Atenas, que é dividida, assim como em Esparta, em uma pirâmide com três classes. Então, a primeira classe, que é a classe da aristocracia, ficava conhecido como eupátrida. O eu é justamente um sufixo que denomina bom. E pátrida significa o quê? Está relacionado ao pai. Então, seria aquela pessoa que vem de um bom pai. Ou seja, tem essa carga de hereditariedade. Então, se o seu pai é um aristocrata, você é um eupátrida. Ou seja, os seus filhos também vão ser eupátridas. E sempre essa camada social ela se perpetuava ali no poder, sendo a aristocracia, que eram aqueles que tinham as poucas terras, né, que podiam ser utilizadas. Em seguida você tem os demiurgoi. Os demiurgoi, eles são a classe média. O demi justamente está significando aqui aquilo que está na metade, que está no meio, que não é nem elite, mas também não é classe inferior. Então os demiurgóis são trabalhadores livres, que têm os seus direitos políticos e eles trabalham justamente com serviços, né? Serviços ali que movimentam a economia da Ática. Por fim, você tem na base da pirâmide os georgoi, que são os lavradores, que são aqueles trabalhadores mais braçais, mais pesados, que eram justamente a classe mais inferior da Ática. Quando a gente fala agora da política de Atenas, nós vamos ter um cenário bastante complexo. Veja agora na imagem um esquema que tenta resumir um pouco de como funcionava o sistema político ateniense, que foi considerado o primeiro sistema democrático do mundo. Então você tem uma casa legislativa de cunho senatorial, que é para os mais idosos, ou seja, para aqueles homens mais velhos. Lembrando aqui que na Grécia Antiga as mulheres não tinham direito político, então somente os homens participavam da vida da polis, né? E você tem uma casa legislativa mais popular. Ao mesmo tempo, você também tem um tribunal mais popular e um tribunal mais de elite. Ou seja, você tem esses poderes legislativo e judiciário, de certa forma, representando bem aí a elite e a parte mais inferior da população, com essa diferença entre um tribunal mais popular, um tribunal mais antigo. Antigo já está justamente relacionado a tradicional. Então, aquele tribunal que é antigo é o tribunal tradicional e que é o tribunal regido justamente pelos aristocratas, tá? E aí você tem a figura dos estrátegos, que são generais, são aqueles que comandam o exército. Então essa palavra estrátegos está relacionada justamente com estratégia e tem a ver justamente com as forças armadas. E do outro lado você tem os arcontes, que vão ser 9, e eles também vão ter uma importância executiva muito grande. Então eles que vão comandar toda a vida de Atenas. Então você tem 3 arcontes que são específicos, cada um com a sua função, e você tem mais 6 que ocupam uma função semelhante, tá? Beleza, então agora quando a gente vai falar da questão marítima de Atenas, a gente vai perceber que do ponto de vista da marinha de Atenas, você tem uma marinha mercante e uma marinha de guerra, que as duas vão ser muito importantes. Então todas as ilhas ali do mar Egeu, que é o mar que separa a Turquia da Grécia,
que naquela época não existia, né, Turquia, mas que hoje a gente conhece como Turquia, vão ser ilhas extremamente influenciadas por Atenas, extremamente influenciadas por toda a linha de pensamento e a cultura da Ática, justamente porque esses comerciantes de Atenas, eles vão vagar por todas essas ilhas, né, desde a costa lá da Anatólia, da Ásia Menor, até Atenas, tá? Até a Grécia continental. Já do ponto de vista militar, quando você tem, por exemplo, a primeira tentativa de invasão da Grécia por parte dos persas, né, os persas sassânidas, eles vão tentar invadir a Grécia, e a primeira resistência, a primeira batalha que vai impedir essa dominação persa vai ser a Batalha de Maratona, e ela vai ser justamente uma batalha travada por Atenas, uma batalha marítima e também por terra. Então, a marinha de Atenas, ela era muito forte e ela fazia uma rivalidade muito grande, por exemplo, então com os fenícios, que eram um povo semita ali da região do Levante. Bem, pessoal, por essa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido bastante do conteúdo e não deixe de assistir as outras aulas para você ir seguindo essa linha cronológica onde a gente está estudando toda a história antiga, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua dúvida, manda esse vídeo para quem você sabe que tem interesse nesse assunto. Um abraço e bons estudos!